Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos refletir sobre o ateísmo, sobre uma questão que os ateus colocam, ou algumas questões que eles colocam aos teístas. Vamos começar com o Salmo 14:1. Diz o insensato em seu coração: não há Deus, Deus não existe. E suas ações são abomináveis. Bom, o ateu que ele é condizente com o seu ateísmo, ele tem que ter ações abomináveis, porque Dostoiévski vai repetir isso depois em outras palavras. Se Deus não existe, tudo é permitido, até o crime. Porque se não há Deus, não há uma lei eterna. Então não há uma coisa que você possa dizer que é certo e errado, já que não existe um ente absoluto para promulgar leis éticas, leis morais. Então tudo que existe, e aí eu retomo o Marquês de Sade, tudo que existe por necessidade, por instintos, então não existe nem bem nem mal. Bem e mal são questões de ordem metafísica, e um ateu não deve fazer metafísica. Então, se, por exemplo, um assassinato, um crime de qualquer tipo, né, abuso infantil, furtos, genocídio, segundo o ateu consequente, nada disso seria crime. Tudo isso ocorre por necessidade, uma vez que não existe livre-arbítrio. Então, quando o Salmo 14 fala que o louco é insensato e as suas ações são abomináveis, está falando do Marquês de Sade, do ateu consequente. Mas também não é menos insensato aquele ateu que quer fazer metafísica, falando: olha, Deus não existe porque eu vejo mal no mundo. Ué, se Deus não existe, não tem mal nenhum. As coisas são o que são, o mundo está dado, está aí. Né? Bom, aí os ateus falam assim: eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus. Então uma pessoa que diz isso também não deveria acreditar na matemática, porque ela nunca viu o número 7, ela nunca viu uma expressão numérica andando por aí, nunca pegou uma expressão numérica, nunca viu a fórmula de Bhaskara sendo testada assim, ó, vou pegar aqui a fórmula de Bhaskara e vou pôr na balança, vou pôr a fórmula de Bhaskara na proveta e ver aqui os números aqui dentro. Não. Né? Os números são conceitos, né? Os números não têm uma existência real. O número 8 não tem uma existência real, é um conceitual, ou seja, fisicamente falando, ele não existe, ele está fora da nossa esfera material e física. É um conceito abstrato, uma coisa espiritual. Bom, mas as pessoas, quando chegam na matemática, mesmo que elas nunca possam ver o número 8 ou o número 9, elas acreditam na matemática sem ver. Porque a matemática funciona. Mas não tem uma existência física. Não tem. Isso eu já falei com inclusive um ex-aluno ateu, que ele queria provar a inexistência de Deus, e eu falei para ele: então prova primeiro a inexistência da matemática, né? E aí a gente conversa. Estou esperando até hoje a resposta dele. Bom, Jesus, nosso Senhor, no Sermão do Monte, no Evangelho segundo o evangelista São Mateus, capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então Jesus nos deu a chave de como ver a Deus. Nós só podemos ver a Deus pela pureza
de nosso coração. Ou seja, nós temos que nos purificar, temos que purificar nossas mentes, nossos corações, para que possamos ver a Deus. E como é que se dá isso? Através do sacramento da penitência, que pode ser com a confissão, para dar confissão, ou no sacramento da unção dos enfermos, que a pessoa recebe a absolvição de todos os seus pecados, ou em alguma liturgia ortodoxa, no caso, na liturgia do juízo final, onde o sacerdote absolve todos os pecados dos presentes que se arrependem sinceramente. E através de nossas orações, das leituras do Evangelho, da vida dos santos, da meditação, da reflexão, através da oração do Combusquine, que é a oração do coração, que diz: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Através dessas práticas, nós vamos purificando nossos corações. E se a gente não ver a Deus, ao menos a gente acredita e aceita, na esperança que após a nossa morte, com o coração purificado, ou melhor, com os corações purificados, possamos ver a Deus. Mas para ver a Deus é como Jesus disse: você precisa ser puro. São os puros que vêm a Deus. Então não adianta você ter uma vida impura, uma vida pecaminosa e querer ver a Deus. Você não vai ver a Deus. Então se você é uma pessoa egoísta, maledicente, fofoqueira, dada à pornografia, dada ao adultério, dada às imoralidades, que fica falando palavrão, que é invejoso, todas essas coisas são impurezas. E aí não adianta você falar: ai, Deus não existe. Então você vai continuar com a sua vida mundana, você vai continuar com essas ações e você nunca vai ver Deus. E quanto mais você ficar impuro, uma hora você vai esquecer a religião, vai ficar indiferente, talvez perca a fé, e aí você pode se tornar um agnóstico ou um ateu. Porque é difícil manter uma vida sem vícios, uma vida virtuosa. Mas conforme a pessoa cai no vício, ela fala assim: eu não mato, não roubo, eu sou bom, então não preciso ser uma pessoa, né, santa, até porque santidade não existe, e tal. E aí a pessoa se afasta cada vez mais de Deus, pela vida pecaminosa. Então a vida pecaminosa nos afasta de Deus, nos afasta da oração. Na verdade não é Deus que nos afasta, nós é que nos afastamos de Deus por nossas ações. Então nós abandonamos a prática religiosa, nós abandonamos a vida sacramental, nós abandonamos a igreja, que é a fonte da salvação, nós abandonamos e vivemos como pagãos. E aí a pessoa começa a se questionar se Deus existe ou se Deus não existe. Mas a chave para ver a Deus, Jesus já nos diz, é purificar os corações. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É assim, não existe outra fórmula. Então, aí os ateus falam: mas por que Deus não aparece logo? Porque assim, nós temos negacionistas na ciência. Já foi provado que a Terra é redonda. Tem gente dizendo que a Terra é plana. Então, mesmo você apresentando evidências, há pessoas que não vão aceitar as evidências. Mesmo que Deus aparecesse,
e que se manifestasse para um ateu, se o cara tem maldade, se o sujeito tem um coração sujo, se é do interesse dele dizer que Deus não existe, ele vai continuar negando ainda que Deus apareça para ele. Ainda que o céu se abra, ele veja tudo agora e fala, não, Deus não existe. Então, a questão de ver a Deus está antes na vontade e no coração purificado. E não em shows espetaculares, mirabolantes, ainda que Deus apareça, não vai adiantar nada. A chave para ver a Deus é o coração purificado. Purificado. Então, o ateu é um insensato. E as suas ações são abomináveis, porque tem uma vida de pecado e como eu já disse, o pecado afasta o ser humano de Deus. Ou melhor, esse ser humano se afasta de Deus pelo seu livre-arbítrio, porque ele quer. Ele não quer ter contato com Deus, ele se afasta. Não quero mais contato. E aí ele adota a ideia de que Deus está muito longínquo, né? Então, uma atitude deísta, ou ele fala assim, as minhas capacidades mentais não conseguem apreender Deus, ou chega-se a negação do próprio Deus. E ainda quando o ateu fala, né, que esse Deus é bom porque tem tanta maldade no mundo, ou porque isso, ou porque aquilo. As pessoas formam imagens de Deus, e essas imagens muitas vezes são ídolos que elas formam, não o verdadeiro Deus. Porque Deus só pode ser conhecido na igreja ortodoxa, ela sempre fala da via apofática, da negação. A gente tem que negar o que Deus é, né, porque Deus não é aquilo que realmente eu penso. Deus é aquele que nos foi revelado em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E todos os conceitos que eu tenho de Deus, o mundo está cheio de maldade, então Deus existe, que Deus é esse? Então as pessoas têm um conceito de Deus conforme a sua imagem e semelhança. Então a via apofática é a via da negação, que nega que Deus é isso, que Deus é aquilo, porque quando a gente nega que Deus é isso e é aquilo, nós estamos negando os conceitos que temos de Deus em nossas mentes, que não são os conceitos revelados por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se vocês gostaram deste vídeo, deixa aí o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que aparece aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este, e até o próximo vídeo, e Deus abençoe a tua vida, agora e sempre.